TRXF11, o fundo de real estate da TRX. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 3 de julho de 2025. O fundo que recentemente fez uma emissão de cotas no mercado secundário bilionária, tem movimentações de compra e de venda de ativos. Ao que parece, também tem a redução de uma alavancagem. Vamos ver então qual é a atual situação do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Como já conhecemos, o fundo iniciou as atividades em 2019, tem um valor patrimonial hoje na casa de 2 bi, a cota patrimonial a R$ 103,85. O último rendimento foi um extraordinário distribuído, R$ 1,51 por cota, veremos adiante. Tem hoje 70 imóveis no seu portfólio, 23 inquilinos, uma BL total de 680 mil metros quadrados. E na data que eu gravo com vocês, o TRXF11 cota na B3 a R$ 101,44, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,33%. A cotação lá no mercado secundário chegou aos R$ 85,83 em dezembro de 2024 e desde então buscou uma recuperação, já retornando aí à casa dos R$ 100, 2% de desconto apenas em relação ao valor patrimonial. Como comentamos, a distribuição extraordinária de R$ 1,51 por cota ocorrerá agora no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,47, anual de 13,18. Lembrando que o TRXF11 tem como hábito realizar estas distribuições extraordinárias. A última foi de R$ 2,50 em dezembro de 2024 e agora distribuindo R$ 1,51 por cota. Excelente, fazendo a alegria do cotista. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em TRXF11, teria hoje R$ 1.180,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Segundo o site Investidor 10, o TRXF11 supera apenas o IFIX e o IPCA, não supera ainda o CDI, dando uma rentabilidade no período de 18,09%, enquanto o CDI rendeu 25,25%, o IPCA 9,41% e o IFIX 10,75%. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que houve o encerramento da 11ª emissão de cotas com captação de 1.251 bilhões, que corresponde ao total de cotas inicialmente ofertadas, considerando o lote adicional de 25%. Então, excelente captação do fundo, 1.251 bilhões, um valor considerável, segundo a gestão, a maior captação já realizada em uma única oferta aqui pelo TRXF11, levando o valor patrimonial e de mercado do fundo para além dos 3 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo a gestão, no dia 13 de junho e no dia 27 de junho, o fundo anunciou a conclusão da aquisição de 13 ativos de renda urbana aqui no estado de São Paulo. Comentamos dessa transação no último vídeo do fundo aqui no canal, mas além desta conclusão de aquisição, também há a conclusão de uma aquisição da loja Açaí Atacadista lá em Caldas Novas, no estado do Goiás. Segundo a gestão, as duas operações somam um valor de 590 milhões e agora com as 13 lojas adquiridas integralmente com pagamento em cotas e também com a loja Açaí Atacadista, o fundo encerra o portfólio inicial da 11ª emissão de cotas e já realiza aí o pagamento de parte em cotas e também parte deste pagamento em dinheiro através de parcelamento. A distribuição de R$ 1,51 por cota deu um yield mensal de 1,47, anual de 17,65, ocorrerá agora no dia 14 de julho. O guidance para o segundo semestre agora de 2025 até dezembro de 2025 segue lá entre 90 centavos e 93 centavos por cota. A gestão comenta que a rentabilidade total do TRXF11, que inclui a variação da cota no mercado secundário e também a distribuição de dividendos no mês, foi de 1,31% contra 0,63% do IFIX. Em relação ao número de investidores, chega lá aos 185.118 cotistas. Já em relação à aquisição, foram adquiridos um valor aproximado de 600 milhões em imóveis com pagamento em cotas, sendo que a diferença foi captada em dinheiro junto aos investidores da oferta. O valor aproximado de 650 milhões deverá ser realizado conforme aqui o cronograma, segundo a gestão, para fazer jus à aquisição de todo o pipeline apresentado na casa aí de R$ 1 bilhão.
além do investimento nos imóveis atualmente sendo construídos, como o Albert Einstein e também a loja da Obra Max no Rio de Janeiro, ela realizou o parcelamento de algumas compras. Então, parte de toda esta aquisição foi com cotas em relação à 11ª emissão, o que é excelente, porque é uma forma de o fundo fazer a impressão de dinheiro e parte desta compra também foi realizada em dinheiro. Segundo a gestão, a conclusão da aquisição de 13 imóveis se referem aí diversos imóveis alugados ao Pão de Açúcar, ao Extra, ao Açaí, tem também os laboratórios Delboni e Cooperativa de Consumo, todos eles na região aqui da Grande São Paulo e uma loja aqui no interior do estado de São Paulo, em Atibaia. Os contratos de locação são típicos, com prazo médio vencendo em 15 anos. Em relação a esta aquisição das 13 lojas, foi num valor total de 543 milhões, integralmente pago com cotas da 11ª emissão de cotas. Houve aí também a aquisição da loja locada ao Açaí, lá em Caldas Novas, pelo valor total de 47 milhões, sendo 38 milhões e 200 pagos na data da aquisição e emissão da posse do imóvel para o TRXF11, deste valor sendo 32 milhões e 200 mil reais em cotas da 11ª emissão e 6 milhões e 600 em dinheiro. 4 milhões e 100 a serem pagos até o dia 30 de dezembro de 2025 e, segundo a gestão, mais 4 milhões e 100 a serem pagos até dia 14 de maio, segundo a gestão, é aqui em 2025, mas eu acredito que este pagamento será realizado até maio de 2026, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA e pelo IBGE. A partir do pagamento da primeira parcela, segundo a gestão, o TRXF11 fará jus a 100% da receita do aluguel deste imóvel. A gestão destaca aqui também um indicador em relação aos valores pré-aquisição e também aos valores pós-aquisição. Segundo a gestão, após estas aquisições, o fundo fica aí com um patrimônio total de 3 bilhões 877 milhões, 69 imóveis no seu portfólio, presente em 11 estados, 38 cidades e agora tem aí uma distribuição continuando lá estimada entre 90 e 93 centavos, com o prazo médio dos contratos diminuindo para 14,99 anos. Segundo a gestão, houve aí também a alteração com uma adequação na resolução CVM 175 para as matérias que agora não serão necessárias de aprovação por Assembleia de Cotistas. Em relação à DRE do fundo, para junho de 2025, ele fez um total de receitas de 14 milhões 504 mil reais para as receitas imobiliárias, 6 milhões 388 mil reais para os rendimentos mobiliários. Tem aqui 925 mil reais também para as receitas financeiras, chegando a um total de receitas de 21 milhões 818 mil reais, dos quais subtraídas as despesas de 7 milhões 336 mil reais, chega a um resultado operacional de 14 milhões 753 mil reais, 74 centavos de resultado operacional. Houve a distribuição de 30 milhões 253 mil reais, o equivalente a R$ 1,51 por cota, e agora a gestão comenta aqui que o fundo tem um resultado acumulado por cota de R$ 1,17 por cota, este que era anteriormente em maio de R$ 1,96 por cota. Em relação ao número de cotistas, segue aqui 185 mil. O fundo em junho deu uma rentabilidade de 1,94. É bem provável que esta valorização se refira aí à corrida no mercado secundário para compra do TRXF11, muita gente realizando a compra do papel de olho na distribuição extraordinária, mas em relação ao histórico de performance, em relação ao TRXF no mercado, ele segue lá abaixo do IFIX e também abaixo do TRXF11 no patrimonial. Segundo a gestão, desde 2019 o fundo rendeu 72,44%, enquanto a cota patrimonial rendeu 80,43% e o IFIX 94,38%. Em relação ao prazo médio dos contratos, 14,59 anos, tem aí agora em junho aproximadamente 27% da receita reajustada, tem aqui 63% de imóveis, a maior exposição por segmento é aqui o atacadista, 47%, 95% do perfil de imóveis voltados aqui para o varejo, 38 imóveis aqui no estado de São Paulo, a maior receita de aluguel por inquilino do fundo, 27,79%, vem aqui do Açaí Atacadista. Mas
Conforme já realizamos nos vídeos anteriores, depois de todo esse cenário, vamos verificar então como está a estrutura patrimonial e financeira do TRX-F11. Ele conta na sua composição com os ativos e passivos aqui do TRX-B11. Segundo a gestão, o TRX-B11 tem um total de ativos de 777 milhões e um saldo devedor das securitizações de 429 milhões. Se somarmos aqui o total de ativos do TRX-B11 com o total de ativos do TRX-F11, o fundo passa a ter agora 5 bi e 97 milhões em relação ao total de ativos. Se dividirmos pelo total de saldo devedor das securitizações, que aqui no TRX-F11 é de 937 milhões e no TRX-B11 é de 429 milhões, chegamos a um total de saldo devedor das securitizações de 1 bi 366 milhões. Dividindo pelo total de ativos, a alavancagem hoje do fundo chega na casa de 26,8%. Mas agora o fundo conta com um total de ativos com liquidez de 693 milhões. Nos vídeos passados, esse saldo era na casa de 224 milhões e agora, com todas essas movimentações, o fundo passa a ter aqui um total de ativos com liquidez de 693 milhões. Se subtrairmos este total aqui de ativos com liquidez daquele saldo devedor das securitizações, nós chegamos aí a um resultado de passivo na ordem de 673 milhões. Se dividirmos este total aqui líquido pelo saldo devedor, pelo total de ativos, temos que hoje o TRX-F11 já contando com o patrimônio do TRX-B11 com uma alavancagem de apenas 13%. Então, excelente, porque nos vídeos passados comentávamos que a alavancagem estava na casa de 35% e agora a gestão fazendo aí o papel de casa, reduzindo consideravelmente a alavancagem do fundo. Então, ponto extremamente positivo, porque depois de todas essas movimentações do fundo, com emissão de cotas, com venda de ativos, com aquisição de novos ativos, com troca de ativos mais caros para ativos mais baratos e também com troca de dívida. Agora, com o IPCA mais 6,53%, a gestão consegue deixar o fundo, então, com um patamar tranquilo em relação à sua alavancagem. Eu digo tranquilo porque o fundo já estava aí com uma situação bem complicada e agora, com essas movimentações, conseguiu reduzir drasticamente a alavancagem na casa aí de 12% a 13% de alavancagem, chegando agora a apenas 26,8% de alavancagem bruta, 13% de alavancagem líquida. Perfeito, pessoal? De TRX-F11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.